só para exemplificar um pouquinho. Tem alguma... Eu mostro sempre o meu cestinho, até bagunçado. Mas olha, é minha primeira costura, gente. Primeira peça que eu fiz na vida. Então, o cesto é um cesto, tá bom? É um produto que tinha lá, um passo a passo, a professora ensinou, eu fiz. E aí, o que aconteceu? Eu amei esse cesto, porque outras coisas à parte, né? Eu achei que eu não era capaz de fazer, e eu fiz. Não fiquei testando, como é que fala? Os pontos, não. Primeira coisa, fui, sentei e fiz o cesto. Tem os defeitos, mas eu adoro ter ele aqui comigo, que é para falar assim, foi minha primeira peça, eu tenho muito orgulho dela, mesmo com os defeitos que ela tem. E eu apaixonei por essa corujinha, achei ela linda, escolhi esse marrom para usar aqui dentro, e tudo bem, o tempo passou e eu continuei assim, escolhendo tecidos desse jeito, fazendo peças 100% é, tecido, tricoline e tal. Aí o tempo foi passando e eu fui olhando e falando assim, gente, mas só tem isso de estampa? Só posso fazer as coisas assim, tudo com tecido, né? Acho que não. E aí comecei a olhar para muitas outras coisas. Quer ver um exemplo bem que eu acho que funciona para vocês entenderem? Na minha cabeça, começar a costurar tecidos que não são de algodão ou tecidos que são sintéticos, coisas mais grossas, difíceis, eram coisas para quê? Para uma indústria, para uma máquina super poderosa. E eu só tenho a minha domésticazinha aqui em casa, eu não tenho capacidade de fazer isso. Então eu achava que era impossível fazer. Mas aí eu fui olhando e olhando, aí visitava a feira, eu via coisa que outras artesãs faziam. Não era o jeitão que eu queria, mas tinha lá uns elementos. Eu falava, gente, não é possível que não seja, não dê para eu fazer essas coisas em casa. E aí eu comecei a pesquisar, 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 estudar, 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 fazer meus testes, errar e tentar de novo até que eu consegui. E aí eu falei assim, gente, é possível, não preciso fazer tudo de tricoline do começo ao fim, né? E aí eu descobri também, ao mesmo tempo, que tinha outras opções de estampa, que eu não precisava ficar presa só na corujinha, nas coisinhas meiguinhas, bonitinhas e fofinhas. Então, foi nessa busca minha que eu comecei a descobrir outros tecidos, outras coisas, outras estampas, né? Que aí começa a aparecer essa minha fase mais coloridona, que é uma identidade minha, usar bastante cor, né? Ter essa impressão de cores vivas e estampas onde elas estão sempre acentuadas. E aí eu comecei a ir atrás dessas coisas. Então, olha só, eu vou atrás de estampas bacanas e aí elas aparecem por elas mesmas, né? Então, eu comecei a buscar o diferencial. Por que uma bolsa tem que ser só de tecido, né? Então, por exemplo, isso não impede a gente de fazer, mas a gente não precisa fazer tudo desse jeito, né? Então, uma bolsa simples, ela é de tecido, por dentro, por fora, a alça, ela tem uma manta interna, então ela tem esse aspecto fofinho, que é isso que você começa a entrar no YouTube, não sei o que, você vê todo mundo ensinando coisas assim. E aí, eu queria coisas mais modernas, com uma pegada mais atual, sem ter aquela cara de fofinho. E aí eu descubro os tecidos mais sintéticos, que me permitem fazer isso, mas eu não abro mão da tricoline também, eu gosto muito dela. E aí eu consigo descobrir que eu posso usar alça de couro, eu incluo ferragens e que eu começo a usar alguns equipamentos, como esse aqui, o balancinho, que me permite colocar botões, né, metálicos, e começo tudo isso a dar um valor para as peças. Elas começam a ganhar visibilidade, elas ficam mais interessantes, mais bonitas. Então, os clientes começam a dar mais é, ênfase e mostrar mais vontade em comprar peças assim, do que peças daquele jeito, porque aquilo ele já está acostumado a ver há muito tempo, né? Então, quando eu comecei a ver tudo isso e fazer essa pesquisa, eu dei uns 3 passos para trás, né? Eu já estava costurando razoavelmente bem, né? E aí eu tive que voltar nessa questão de entender minha máquina, entender que ela aceita uma mudança de agulha para poder costurar um couro, para poder costurar um tecido sintético, que ela aceita outro tipo de linha, né? Que a gente começa a entender melhor como usa a tensão para usar esses materiais todos. E aí, por exemplo, me permite chegar e falar assim, eu vou fazer uma carteira diferente. Então, eu faço uma carteira com um feltro. Existe aqui, depois eu mostro aqui, pouquíssima costura, entende? Então, o que é esse material? Ele é assim preto de um lado e ele é cinza do outro. Então, isso aqui, ó, é um só, já vem pronto. E aí eu venho aqui, coloco um elastiquinho, uma carteira básica, simples. Esse material é extremamente versátil e é capaz de fazer muita coisa diferente. Por que a carteira tem que ser sempre de couro, né? Ou imitação de couro? Ela pode ser de feltro,
ela pode ser de tecido também, né? E qual é a identidade da Renata? Eu gosto de coisas práticas, gente. Isso aqui é extremamente prático, tá? E outra, às vezes a carteira é bonita, tem um fecho, isso e aquilo. Vocês sabiam que botão de ímã desmagnetiza o cartão de crédito, o cartão de débito? Vai na loja comprar carteira. Sempre tem, ou bolsa, inclusive a bolsa, tá? Porque tá ali dentro junto. E pode desmagnetizar. Então, eu venho aqui e crio o meu produto com o meu fecho, do meu jeito, tá certo? Ah, eu não quero um metal nessa carteira. Então, eu venho, escolho o meu tecido que eu quero, com a minha estampa, e faço um fechamento para ela diferente do que as pessoas estão fazendo por aí, né? Como é que eu fui fazendo essas coisas? Fui pesquisando, fui costurando, desenhando, fui errando. Então, essa carteira, por exemplo, é o mesmo dessa, só que eu usei botões diferentes. Essa aqui eu fiz para minha filha, que é a estampa aí, quando vem a persona, né? É a estampa, os motivos que ela gosta.